Turma do 8º ano, professora Lane falando. A nossa aula de hoje é a construção do Império e os conflitos durante o período regencial, parte 2. Mulheres na luta. Na atualidade, a historiografia tem se voltado aos estudos de condições das mulheres enquanto sujeitos históricos. Você sabia que mulheres lutaram pela independência? Entre elas estava Maria Quitéria de Jesus Medeiros, filha de portugueses fazendeiros da região do atual município de Feira de Santana, na Bahia. Ela apropriou-se do nome do cunhado e, vestida de mulher, atuou em diversas batalhas, tornando-se famosa no Batalhão dos Periquitos. Quando sua verdadeira identidade foi descoberta, Maria Quitéria foi promovida a cadete e agraciada com o título de Cavalheiro da Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul. O mais importante, porém, é que seu exemplo incentivou outras mulheres a se engajar na luta. Assim foi constituída a Companhia Feminina no Exército, sob seu comando, qual alcançou significativas vitórias contra os portugueses. Quando as tropas brasileiras entraram em Salvador no dia 2 de julho de 1823, após a fuga dos soldados portugueses em navios com destino a Portugal, Maria Quitéria estava à frente. O poder moderador. Você viu que entre as características da Constituição de 1824 encontrava-se a implantação do poder moderador. Para compreender melhor o significado desse poder, leia a seguir alguns artigos da Constituição de 1824. O artigo 98, o poder moderador é a chave de toda organização política e delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que insensatamente vale sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. O artigo 101. O imperador exerce o poder moderador. Primeiro, nomeando os senadores de forma do artigo 43. Quinto, prorrogando ou adiando a Assembleia Geral e dissolvendo a Câmara dos Deputados nos casos em que a exigir a salvação do Estado, convocando imediatamente outra que a substitua. Sexto, nomeando e demitindo livremente os ministros do Estado. A Confederação do Equador. Em 1824, teve início no Nordeste um movimento revolucionário de tendência liberal, separatista e republicana, que em parte retomava as ideias da Revolução Pernambucana de 1817. Era a Confederação do Equador. Esse movimento constituiu uma reação contra. O centralismo monárquico representa a Constituição ortogada em 1824, a dissolução da Assembleia Constituinte e as tendências absolutistas de Dom Pedro I. A Confederação do Equador também foi resultado da insatisfação de setores da aristocracia agrária no Nordeste, de perfil liberal, em relação à nomeação de presidente de províncias pelo governo central. Essas nomeações eram realizadas sem levar em consideração as aspirações por maior autonomia local. As propostas da Confederação do Equador. O programa da Confederação do Equador propunha a união de várias províncias do Nordeste, como Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, em um sistema representativo e confederado, a criação de um novo Estado sem vínculo com o Império Brasileiro, a implantação de um governo representativo, republicano e federativo, que garantisse a plena autonomia das províncias federadas, a adoção provisória da Constituição da Colômbia até a convocação da Assembleia Constituinte, a criação de uma junta provisória de governo sob a presidência de Manuel de Carvalho, a qual caberia a organização da resistência contra qualquer possível medida repressiva tomada pelo governo central. A repressão ao movimento realizada pelo governo imperial foi a mais violenta possível e contou inclusive com o auxílio de mercenários estrangeiros, entre os quais o escocês Thomas Cochrane, que havia se destacado nas guerras da independência. O Império Brasileiro ainda contraiu grandes empréstimos junto a bancos, inclusive para viabilizar a repressão que se abateu estrategicamente sobre cada uma das províncias isoladamente.
No fim de 1824, os últimos focos de resistência foram derrotados e as punições dos envolvidos foram severas. Frei Caneco, Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, um dos mais ativos participantes, foi condenado à pena de morte e executado, assim como outros envolvidos no movimento. A repressão, no entanto, não acabou com as aspirações de maior autonomia das elites locais. Elas se manifestaram em outras oportunidades. O Manifesto dos Confederados. A Confederação do Equador, o movimento de tendência republicana e com objetivo separatista, pode ser entendida como uma reação ao centralismo imposto pela Constituição de 1824. Leia um trecho do Manifesto dos Confederados, importante documento em que se destaca algumas das propostas daqueles que se mobilizavam a favor da autonomia da Confederação. A evidência histórica: brasileiro salta aos olhos da negra perfídia, são patentes ou reiterados perjúrios do imperador, e esta conhecida como ilusão ou engano em adotarmos um sistema de governo defeituoso em sua origem e mais defeituoso ainda em suas partes componentes, as constituições e as listas e todas as instituições humanas são feitas para os povos e não os povos para elas. Eis, pois, brasileiros, tratemos de constituir-nos de um modo análogo às luzes do século que vivemos. O sistema americano deve ser idêntico. Desprezemos as instituições oligárquicas só cabidas na encanecida Europa. Grupos sociais em conflito no período regencial. A partir de 1853, uma série de conflitos a partir de 1835, uma série de movimentos contra o governo central ocorreram em várias regiões do país. Segundo os regressistas conservadores, o ato adicional, ao enfraquecer alguma das ações do governo central, favoreceu a eclosão desses movimentos. Porém, não devemos acreditar apenas no ato adicional ou até mesmo em código de processo criminal. A onda da agitação tomou conta do país durante o período regencial. A intensidade e a profundidade dos movimentos, como a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia, a farroupilha no Rio Grande do Sul e a revolta dos malês em Salvador, não se devem somente a um possível enfraquecimento do poder central, mas também revelam profundos conflitos entre os diversos grupos sociais. Desse modo, é importante destacar que essas lutas, muitas delas com forte caráter popular e social, principalmente a cabanagem, a balaiada e a revolta dos malês, esta última liderada por escravizados, expressam contradições que se acentuaram bastante ao longo do período regencial. A construção do império e os conflitos durante o período regencial. Os exercícios propostos. Primeiro, a Confederação do Equador foi resultado de que? Cite duas das propostas da Confederação do Equador. Explique quem foi, para quem foi e como foi a punição dos envolvidos nos focos de resistência. O que foi o Manifesto dos Confederados? Defina perfídia, reiterar, perjúrio, análogo e encanecido. Mãos à obra, pessoal. Desculpe aí, a tia tá com a voz assim, é porque a tia não tá bem de saúde.